Diga comigo, uma vida extraordinária. Bata no peito e fala: eu estou destinado a viver uma vida extraordinária. Uma vida extraordinária é uma mudança de paradigma, é uma mudança de mentalidade. Pastor, o que é uma vida extraordinária? O que quer dizer extraordinário? Coloque aí para mim, por favor, aquela imagem que define o que é extraordinário. Extraordinário é o que está além do que é usual, excepcional, excede a medida do comum. Você pode dizer comigo o que é extraordinário? Vamos lá. Extraordinário é o que está além do que é usual, excepcional, que excede a medida do comum. E às vezes, o bom acaba ficando no lugar do excelente, do excepcional. Você pode olhar para o ano de 2022 e ter atitude de gratidão. Aliás, nós temos que ter atitude de gratidão. Olhar para o que Deus fez neste ano de 2022 e falar: Senhor, muito obrigado por tudo. Graças te damos. Obrigado pela minha família, obrigado pela minha saúde. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez aqui em casa. Obrigado pelas minhas finanças. Obrigado, ter atitude de gratidão. Mas chegar diante do Senhor e falar: Senhor, graças te dou. Isso é gratidão. Mas olhar e falar: Senhor, eu sei que o Senhor tem mais para mim. Eu sei que o Senhor tem mais para mim. E às vezes a gente olha e começa a nivelar, talvez por alguém que apenas chegou ao final do ano. Mas Deus não quer que você apenas chegue ao final do ano, mas Deus quer que você chegue ao final do ano e que inicie o próximo ano, tendo em mente o seguinte: deu o melhor para mim, o que Ele tem para mim, maravilhoso, inimaginável. Vamos lá? Vamos ler juntos? Vamos lá? Notável, impressionante, maravilhoso, inimaginável. Ou seja, vai além daquilo que nós imaginamos. E o antônimo, ou seja, o contrário, aquilo que é apenas comum, normal, usual. Eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado e falar: você não é uma pessoa comum, você é excepcional. Você não é apenas mais uma pessoa que está passando por esta terra. Você está deixando um legado. Eu e você estamos deixando então um legado. E nós lemos um texto semana passada que eu queria compartilhar com vocês novamente, em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso de número 9. 1 Coríntios 2, 9 diz o seguinte: todavia, como está escrito, diga comigo, está escrito. Isso que eu estou falando aqui hoje não é palavra apenas motivacional, não é palavra de motivação, de forma alguma, é a Bíblia. Nós estamos declarando a Bíblia, a palavra de Deus. Está escrito, diga comigo, está escrito. Pastor, o que está escrito? A palavra diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado aos que amam. Diga uau! Diga glória a Deus. Amado, isso não dá aquela vontade de falar assim: gente, isso é extraordinário. O que Deus tem para mim, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam a Deus? Levante sua mão e diga: eu amo a Deus. Então isso está preparado para mim e para você. Mas talvez alguém pode pensar assim: não, pastor, mas isso é o que está preparado para nós lá no céu. Sim, isso lá no céu e muito mais lá no céu. Mas Deus quer que você viva o céu aqui na terra. Amém, meus queridos? Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então você pode trazer o céu para dentro da sua casa. Levante a sua mão e fale: eu posso trazer o céu para dentro da minha casa. Diga: eu posso viver o céu onde eu passar. Lá no seu trabalho você pode viver o céu. Por mais que algumas pessoas podem falar assim: isso aqui é o inferno, essa empresa está virando um inferno. Aí você vai olhar assim: não, isso aqui está cada vez mais parecido com o céu.
Por quê? Porque aqui dentro não é de fora para dentro. Nunca vai ser de fora para dentro, mas vai ser de dentro para fora. Se você estiver vivendo o céu aqui dentro, então onde você chegar é o céu. Ah não, acho que ninguém entendeu. Se você tiver o céu aqui dentro, não é onde você está que vai depender o céu, mas o céu vai estar aqui, não é as circunstâncias ao seu redor. Se você tiver o céu aqui dentro, onde você chegar, o que vai chegar junto com você? O céu. Então você pode transformar o ambiente num ambiente de céu, amém, meus queridos? Então você não depende das coisas externas, porque tudo que eu e você precisa está aqui dentro. Então Paulo não estava falando daquilo que nós viveríamos lá no céu. Por isso que o verso de número 10, apenas a parte A vai dizer, Deus a nós. O texto está dizendo, Deus revelou a nós, por meio do... Então diga comigo, Deus revelou a mim, por meio do Espírito. Eu te pergunto, que Espírito que é esse, amados? Que Espírito que é esse? O Espírito Santo. Então se você tem o Espírito Santo aqui dentro de você, aonde você chegar, é o Espírito Santo chegando através de você. Deus tem um plano, um projeto para você. E esse projeto vai fazer com que outras pessoas também sejam alcançadas. Existe alguém que deseja que você viva isto. Existe alguém que sonha que você viva isto. Existe alguém que projetou isto, que preparou tudo para que você possa viver isso. Quem é aí? Quem é essa pessoa? O meu Pai. Diga, o meu Pai. Qual é o pai que na sua sã consciência vai projetar algo de ruim para os seus filhos? Quantos pais nós temos aqui? Quanto pai, quanta mãe nós temos aqui? Pai e mãe, levante a mão. Você olha para o seu filho e você imagina coisas ruins para o seu filho, sim ou não? Pensamentos de morte, de derrota, sim ou não? Você olha para os seus filhos e deseja o quê? O extraordinário. Seu filho viva o melhor. Você deseja que o seu filho, naquilo que ele faça, ele é o melhor. Ele seja o melhor. Quem aqui gostaria de ser chamado na escola? E aí, o professor ou assim, olha, o seu filho é um dos melhores aqui. Por isso nós queríamos convidar ele para fazer parte desse projeto, do projeto de excelência. Coloquei ele na aula de piano, na escola de piano. E a professora me chamou lá, porque disse que queria conversar comigo. E eu fui. Aliás, eu sempre levava ele, né? E ela falou que ao final queria conversar comigo. E aí ela disse, olha, pai, o seu filho é extraordinário. Uau. Ela disse assim, uma peça que a maioria das outras crianças demoraria aí talvez 6 meses, ele pegou em menos de 1 mês. Ele é muito bom para tocar o piano. Essa foi a parte boa. A parte difícil, não é a parte ruim. Ela foi e falou assim, pode providenciar o piano, pai, pode comprar o piano, que o seu filho será um extraordinário pianista. Eu falei, meu Deus, e agora? Né? E agora? Cadê o piano, né? Mas Deus depois deu o piano, que é aquele piano que está lá em casa. Depois eu posso contar a história daquele piano que está lá em casa. Nós ganhamos aquele piano que está lá em casa. Mas se eu estou falando de algo que eu projetei para o meu filho, agora imagina, isso um pai biológico, imagina o que o seu pai, o nosso paizão, o pai com P maiúsculo tem projetado para mim e para você. Existe uma pessoa que projetou você viver o melhor de Deus. Quem é essa pessoa? Deus, o nosso Pai. De inferioridade, de incapacidade. A mentalidade de inferioridade, de incapacidade, tem barrado muitas pessoas.
Mas em nome de Jesus, a minha oração esses dias é que você se posicione, chegue diante de Deus e fale: Senhor, em nome de Jesus, eu vou viver o melhor do Senhor, eu vou viver o extraordinário, em nome de Jesus. Nós viveremos, por quê? Porque Deus projetou isso para mim e para você, e tudo que nós precisamos já está aqui dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, ele já colocou isto dentro de nós. Deus colocou esse desejo em nós, a não ser que isso seja reprimido, tenha sido reprimido. Mas Deus colocou isso dentro de você. O que, pastor? O desejo de viver uma vida abundante, o desejo de viver uma vida extraordinária. Quando Deus criou o homem e a mulher e colocou lá no jardim do Éden, Deus criou desta forma. Gênesis no capítulo 1, verso de número 26. Gênesis 1, 26. Acompanhe comigo, por favor, a leitura desse texto. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Imagem conforme a nossa semelhança. Às vezes a gente pega alguns trechos da Bíblia, a gente lê. A gente lê por ler. Mas quando Deus foi fazer o homem, a mulher, aqui em Gênesis 1, verso de número 26, ele diz: façamos o homem. Lembra do teatro que nós fizemos na semana passada? Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim como eles viviam a plenitude lá no céu, um projeto que eles viviam lá no céu, Deus chegou à seguinte conclusão: vamos fazer isso também lá na terra? Funcionou aqui no céu, vai funcionar lá na terra. Então Deus veio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O texto não está dizendo: vou fazer o homem, mas o texto está dizendo: façamos o homem. Então você é um projeto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus projetou você. Você é um projeto que tem tudo para dar certo. Então Deus foi e fez o homem à imagem conforme a você. Deus me fez e fez a você para que pudesse dominar sobre. Eu e você fomos feitos para refletir a natureza de Deus. Quando Deus fala a imagem, e depois ele fala a semelhança, a imagem, ele estava dizendo: você é o representante visível de Deus na criação. As pessoas não veem criar, você vai refletir Deus. As pessoas vão olhar para mim, para você e vão falar: você parece com seu pai. Você é parecido com o seu pai. Por quê? Porque você está vivendo uma vida extraordinária. Você parece com Jesus porque você tem esse coração. Você foi feito à imagem de Deus. Mas nós fomos feitos também à semelhança. Nós fomos feitos moralmente a Deus, ou semelhante a Deus. Existem duas categorias dos atributos de Deus. Eu creio que algumas pessoas já ouviram falar sobre os atributos de Deus. Os atributos que são comunicáveis e os incomunicáveis. Os atributos que ele comunicou conosco, como por exemplo amor, bondade, misericórdia, justiça, santidade e misericórdia. Ele repartiu conosco isso daí. Então eu e você, nós somos a expressão do amor de Deus. Eu e você, nós somos a expressão da bondade de Deus. Eu e você podemos viver uma vida de justiça. Eu e você, nós podemos viver uma vida de santidade. Os atributos incomunicáveis, ou seja, esses são atributos apenas para Deus: onisciência, ou seja, conhece todas as coisas; onipresença, ou seja, ele está em todos os lugares; onipotência, ele é o todo-poderoso; infinito e também soberano. Agora, esses atributos são apenas de Deus, mas como nós representamos Deus, então nós podemos dizer e chegar diante dele e falar: Pai, tu és o Todo-Poderoso, então me ajude, me dê graça, me dê força, para que onde eu chegue, eu possa ser a expressão do amor do Senhor, da bondade do Senhor. Quando Deus projetou Adão de uma forma extraordinária. Mas alguém pode pensar assim: mas pastor, Adão pecou.
Adão pecou, então tudo isso ficou lá no jardim do Éden, por conta do pecado perdeu tudo isto? Alguém pode dizer, não pastor, mas isso aí, quando Deus projetou Adão e Adão pecou, perdeu tudo isso? Não. Por um homem, Adão, veio o pecado, mas em contrapartida, por um homem, Jesus, veio então a salvação. Quando eu e você, nós nos tornamos uma nova criatura, eu e você, aí sim, passamos a ser a imagem e semelhança do Senhor. Por quê? Porque Ele vem e coloca de volta aqui dentro. Quando nós aceitamos Jesus e nos tornamos uma nova criatura, Ele vem e coloca aqui dentro de nós isto, poder para que nós possamos viver esta vida extraordinária. Romanos 5, no verso de número 18, diz, consequentemente, assim como um só resultou na condenação de todos, os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz homens. Romanos 5, verso de número 18. Romanos 5, 18, ele encerra dizendo, traz vida a todos os homens. Romanos 5, 18, por gentileza. Travou? Diga glória a Deus. Tudo que está travado, está destravado em nome de Jesus. Diga, seja destravado. Olha aqui para mim, por favor. É uma mudança de mentalidade. Porque você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu poderia trazer aqui apenas algo mágico. Como eu já fiz menção de chegar para você, nós vamos encerrar este ano, e o ano que vem vai ser extraordinário. Leva este óleo e passa lá na sua casa, passa nos umbrais da sua casa, passa nos seus filhos. Eu acredito nisso. Mas é além disto. É além disto, é aqui na mente. Deus quer que você tenha uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade para que você possa experimentar o extraordinário. Por quê? Por que eu estou extraordinário? Nada a viver uma vida extraordinária. Porque Deus te projetou desta forma. Você é um projeto da parte de Deus. Você tem tudo para dar certo. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é um projeto de Deus. Então depende de você? Sim, depende. Por isso que eu estou falando que é uma mudança de mentalidade. Diga comigo, é uma mudança de mentalidade. Você tem tudo para dar certo, mas às vezes a gente fica assim, não vai dar certo, e lança palavras de pessimista, palavras de inferioridade, de incapacidade. Não, mas você tem tudo para dar certo, porque você faz parte de um grande projeto, o projeto de Deus. Então por quê? Por que eu tenho tudo para viver uma vida extraordinária? Primeiro, porque você faz parte de um grande projeto de Deus aqui na terra. Imagina Deus quando fez o homem, fez a mulher, fez o homem lá, Adão, e Deus depois veio e soprou nas narinas e falou para Adão, você vai dar certo. Depois Deus foi e fez Eva, Adão e Eva, vocês vão dar certo. Mesmo que Adão tenha pecado, pisado na bola, Deus veio e falou, olha, você pecou. E falou para Satanás, você está derrotado, da semente desta mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente. Então Deus estava dizendo, por mais que pareça que está derrotado, frustrado, mas o meu projeto para você, Adão e Eva, permanece fiel. Também da mesma forma eu posso dizer para você nesta noite, pastor, mas eu pequei, eu falhei, eu facilitei nisso, facilitei naquilo outro. Você pode levantar e falar assim, eu tenho tudo para dar certo, porque eu sou um projeto de Deus aqui na terra. Eu tenho tudo para dar certo. Por quê? Porque o meu pai está olhando para mim e falando, vai dar certo, vai dar certo. Qual é o pai que vai olhar para o seu filho e falar assim, não vai dar certo, está errado? Não, ele não só fala, mas ele coloca também tudo ao redor para dar certo. Ele vai colocar as ferramentas. Como eu fiz menção do João Marcos, eu falei, João Marcos, você vai ser o melhor pianista, vai dar certo. E eu coloquei, não só falei, mas eu coloquei as ferramentas também ao seu redor.
O que às vezes é que a gente não olha para as ferramentas que estão ao nosso redor. A gente olha para as dificuldades. Tudo que você precisa está ao seu redor. Pare de olhar para as crises. Pare de olhar para as dificuldades e se levante e fale: Senhor, quais são as ferramentas que eu vou usar para me levantar dessa situação? Você pode chegar diante desta crise que você está vivendo, seja no casamento, seja no relacionamento, seja com seus filhos, e chegar e falar: Senhor, quais são as ferramentas que estão ao meu redor para eu mudar a situação? Mas o que acontece é que às vezes a gente começa a jogar a culpa para os outros. Eu não vivi 2022 por conta disso, por conta daquilo outro, por conta da pandemia. A pandemia já passou, gente. A 2023 vai depender se o meu querido e amado presidente vai subir a rampa ou não. Se ele subir a rampa, vai ser extraordinário. Se ele não subir, não vai ser extraordinário. Ei, preste atenção aqui. Não depende de quem vai subir a rampa. Depende da sua mentalidade de chegar e falar: o meu Pai tem o melhor para mim, eu vou viver o extraordinário. O meu Pai vai colocar todas as ferramentas ao meu redor. Por mais que venha viver, vai ser um ano difícil, vai ser um ano de crise, vai ser um ano disso, daquilo outro, mas você pode chegar diante do Senhor e falar: eu vou viver o melhor, em nome de Jesus, eu vou viver o extraordinário, em nome de Jesus. Por quê? Porque primeiro, você faz parte de um grande projeto de Deus, e segundo, você é amado. Diga uau, bata no peito e fala: eu sou amado. Amado. Meus queridos, você não sabe, não tem a dimensão de quanto você é amado. Muito amado. Acompanhe o texto do Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 17. Eu quero compartilhar com você. Esse texto tem uma revelação muito grande, como eu fui impactado através desse texto. Evangelho de João, no capítulo 17, verso de número 20. A cena. Eu quero chamar algumas pessoas para me ajudar aqui. Você bonitão, você também muito bonitão. Você também bonitão, vem aqui à frente, você também. Você, o que eu falei bonitão é você. Ele olhou assim: sou eu mesmo? É você mesmo, seu bonitão. Mas não sobe com a mão no bolso fazendo charme assim não, por favor, que senão sua sogra vai arrancar o sapato e jogar no você. Tá filmando tudo aqui. Você também, você de carro, esse tá de boné, vem cá também bonitão. Você, é você mesmo. É interessante, olha para... Jesus estava prestes a ir para o Getsêmani. Então este momento agora é um momento muito importante. Ele estava prestes a entregar a sua vida. Ele estava prestes a morrer. Quando alguém está prestes a morrer, ele não fica jogando palavras ao vento. Ele fala de coisas importantes. Se você for lá depois na sua casa estudar, é a oração sacerdotal. Jesus estava reunido com os discípulos. E Jesus estava falando sobre o plano, o projeto dele para a igreja. Então ele estava dizendo, verso de número 20: não rogo somente por estes discípulos. Alguém vai falar assim: não, pastor, essas promessas eram apenas para Adão. Que bom que você veio hoje. Glória a Deus pela sua vida. Uau! Lá do setor centro-oeste, não é? Antiga lá do centro-oeste. Que bom que você veio. Quero aplaudir o Senhor Jesus pela vida daquela jovem senhora lá. Deus te trouxe hoje para você ser ministrado com esta palavra. Amém? Guarde esta palavra aí para você. O inimigo fez de tudo para que você não chegasse aqui hoje. Mas Deus te trouxe para você ser ministrado aqui com esta palavra. Às vezes você tem aquele sentimento de inferioridade, de incapacidade. Mas você faz parte de um grande projeto de Deus. Você não está escondida. Deus está te vendo. Assim como hoje, quase que passou desapercebida aqui. Eu não tinha visto você. O seu nome eu esqueci. Mas Deus sabe o seu nome. E Deus tem projeto para você. Você é amada da parte de Deus. Então Deus estava reunido ali com os discípulos. E ele disse: eu não rogo apenas por estes. Alguém pode pensar assim: não, isso é um projeto apenas para os discípulos. Não, esse era um projeto apenas para Adão, para Eva,
para os profetas, para alguém lá do Antigo Testamento, Jesus estava dizendo: não rogo somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim. Quantos creem em Jesus? Levante a mão, diga: eu creio. Então você faz parte desse projeto. Jesus estava dizendo: não rogo somente por esses discípulos aqui, mas eu rogo também por aqueles que vierem a crerem em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, vivam em unidade. Sabia que Satanás quer de todas as formas destruir a unidade da igreja, minar a unidade da igreja. Então Jesus estava aqui, ele vai fazer 2 orações. Ele vai orar por unidade. Às vezes a gente olha para esse texto, apenas um texto falando sobre unidade. Ele está dizendo: todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que as outras pessoas creiam, olhem para mim, para você e creiam, através do estilo de vida que eu e você vivem, uma vida extraordinária, e venham a crer nele. E eu lhes tenho transmitido a glória. Jesus estava dizendo: eu transmiti com vocês a glória que tens me dado, que o Pai tinha dado. Ele estava transmitindo a glória também para os discípulos e para todos aqueles que viessem a crer, para que sejam um como nós o somos, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e me amaste, como também amaste a mim. Tem uma chave importantíssima nesse final desse texto aqui. Preste atenção aqui. Às vezes você passa por esse texto e não percebe esse detalhe. Que o mundo conheça que tu me enviaste, que tu, Deus, essa é uma conversa de Deus, de Jesus com Deus, de Jesus com o Pai. Ele estava orando. Então Jesus estava orando, falando com quem, gente? Com o Pai. E os discípulos estavam ouvindo a oração. Então, que o mundo conheça que Deus me enviaste. Então, que Deus me enviou, ou seja, enviou Jesus e os amaste. Então Deus amou. Ele estava dizendo: para que o mundo perceba que Deus me amou, assim como também amou todos estes. Então você sabia uma pérola preciosa. Então você sabia que você é tão amado, assim como o Pai ama Jesus, Ele também te ama. Eu vou repetir: assim como o Pai ama Jesus, Ele também, como também amaste a mim. Ele estava dizendo que o mundo perceba que assim, Jesus falando, que assim como o Senhor me ama, o Senhor também ama a todos. Então, se Deus ama Jesus desta forma, Ele ama você também. Agora, o que é melhor? Ele ama tanto que deu o que Ele tinha de melhor. Ele deu o seu Filho Jesus, para que Ele viesse e morresse na cruz, para que apenas os discípulos fossem salvos, sim ou não? Não, mas para que todos fossem salvos. E aí Jesus então levanta todos os discípulos e dizem, agora não só os discípulos, eu poderia chamar aqui toda a igreja, e através de Jesus, junto com os discípulos, eles vão implantar a igreja. Nasce então a igreja do Senhor Jesus, para que eu e você, a igreja do Senhor, nós possamos viver uma vida extraordinária. Vocês podem aplaudir o Senhor Jesus?
Então, da mesma forma como o Pai ama Jesus, Ele também te ama. Isso não está ligado a apenas uma posição, mas uma 39. E eu queria que você se colocasse de pé para nós lermos juntos este salmo. Salmo de número 139, verso 14 e 16. Vamos ler juntos? Quantos conseguem ler? Levante sua mão assim, eu. A palavra diz, vamos ler juntos, vamos lá. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é especial. Você é admirável. É só porque você é bonitinho? Sim ou não? É lógico que a beleza é bom, é importante, né? Não abrimos mão da beleza. Mas é porque eu e você fomos formados à imagem e semelhança. Sabe por que você é admirável? Porque você parece com Ele. Sabe por que você tem tudo para dar certo? Porque você faz parte do projeto dele. Mas Satanás não quer que você viva isso. É aquele sentimento de inferioridade, de incapacidade. Não é a disposição. Qual é a sua disposição? Você pode sair daqui hoje e apenas falar que palavra linda, que palavra bonita. E talvez sair daqui falando, mas isso não é para mim, não é para minha casa. É muito bonito, pastor, mas isso não é para mim. Eu não vou conseguir convencer você. Mas você pode sair daqui, dar pulos de alegria, pegar a palavra e falar, Deus me fez de uma forma especial e admirável. Forma especial. Depois você pega a sua Bíblia. Quem tem Bíblia de papel lá na sua casa? Quem ainda tem Bíblia de papel lá na sua casa? Você vai pegar a sua Bíblia de papel e você vai abrir em Salmos e lá e grifar e todos os dias declarar, eu sou especial, eu sou admirável. E a palavra ainda diz mais, tuas obras são maravilhosas. Profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinado para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Diga comigo, amigo, existe um livro que está sendo escrito. Quem está escrevendo este livro? Quem está escrevendo este livro? Quem está escrevendo esse livro? Diga, eu estou escrevendo este livro. Esta é a minha história. Esta é a minha história. Escreveu e está aqui. Agora a pergunta é, qual livro eu estarei escrevendo? Qual livro que você está escrevendo? Você é o principal autor? Você é o principal personagem? E o que é melhor, Ele olha para mim, para você e diz, todos os dias, você vai dar certo, você tem tudo para dar certo, eu te criei de uma forma, eu vou escrever uma nova história, eu vou começar a escrever aquilo que Deus já escreveu ao meu respeito, pensamentos de vida e não pensamentos de morte.